A força que ninguém vê é a que muda tudo. Parece simples, mas é um daqueles conceitos que só fazem sentido quando você sente na própria pele. Quando o mundo olha para você e pensa que nada está acontecendo, quando ninguém imagina o que você está enfrentando, construindo ou superando, quando todos enxergam a superfície, mas ninguém percebe o movimento silencioso que acontece dentro de você. Esse é o tipo de força que transforma destinos, porque ela não é alimentada por aplausos, nem por elogios, nem por expectativas externas. É moldada no escuro, nos dias em que ninguém está olhando, nas batalhas que você não publica e que quase ninguém saberá que existiram. E é exatamente aí que começa tudo, no invisível, no que não é visto, mas é sentido, no que não aparece, mas no que é silencioso, mas tem o peso de um terremoto que acontece por baixo da terra, antes de romper a superfície. É sobre essa força que quero falar agora, a força interior, a força mental, a força que você fabrica sozinho quando ninguém está por perto, porque, no fim, é ela que realmente muda tudo. Enquanto muitos vivem de aparência, você está fazendo algo diferente, está construindo no subterrâneo da sua própria história. Está mudando hábitos, moldando pensamentos, fortalecendo a disciplina, encarando verdades que evitou por anos. Está quebrando padrões, está crescendo para dentro. E ninguém precisa ver isso agora. Aliás, é até melhor que não vejam, porque tudo que nasce em silêncio nasce forte. Tudo que cresce sem plateia cresce sólido. E tudo que é alimentado por esforço invisível se torna inabalável quando chega a hora de aparecer. O mundo só vê o resultado final. Mas você sabe exatamente quantas vezes pensou em desistir, quantas noites ficou acordado revendo erros, quantos medos teve que ignorar, quantas vezes precisou se reerguer sozinho, sem que ninguém percebesse. O mundo verá a vitória, mas nunca conhecerá a guerra que você enfrentou para chegar até ela. E esse é o ponto. A força que transforma, que vira a chave, que muda caminhos, é silenciosa. Não tem glamour, não tem testemunho, não tem registro, só tem verdade. E talvez você esteja nesse exato estágio agora, construindo longe dos olhos, vivendo uma versão mais intensa e mais íntima do seu próprio crescimento. Talvez você esteja passando por aquele momento em que tudo parece parado por fora, mas por dentro está acontecendo uma revolução. O tipo de revolução que reorganiza prioridades, cura partes antigas, quebra ilusões, tira peso do peito e coloca força no coração. Uma revolução invisível, mas definitiva. Essa força invisível aparece quando você escolhe continuar mesmo cansado. Quando decide tentar mais uma vez apesar das dúvidas. Quando ninguém está te cobrando, mas você mesmo exige de si algo maior. Quando ninguém está te aplaudindo, mas você continua avançando. Quando ninguém fala nada, mas o seu silêncio carrega um propósito que só você entende. E é por isso que a maioria nunca vai entender o seu processo. Não é porque você é complicado, fechado ou distante. É porque o seu crescimento acontece em um lugar onde ninguém mais tem acesso, dentro da sua consciência. O seu progresso não está nas palavras que você diz, mas nas escolhas que ninguém vê. Não está nas promessas que você faz, mas nos hábitos que você cumpre. Não está na imagem que você mostra, mas na disciplina que você pratica quando está sozinho. O segredo das pessoas que realmente mudam de vida é justamente esse. Elas não anunciam o processo. Elas não vivem para ser vistas. Elas vivem para evoluir. Vivem para se tornar mais fortes, mais conscientes, mais centradas, mais preparadas. Enquanto o mundo pergunta o que está acontecendo, elas respondem com silêncio porque estão ocupadas fazendo acontecer. A força invisível é feita de renúncia, é feita de persistência, é feita de autocontrole, é feita de pequenas decisões diárias que parecem insignificantes, mas que acumuladas, constroem uma versão totalmente nova de quem você é. É feita dos dias em que você preferiu dizer não para a impulsividade, e sim para o foco. Dos momentos em que escolheu agir, mesmo sem resultados imediatos. Das vezes em que optou por se afastar do que drena, do que confunde, do que atrasa. Essa força não aparece em fotos, não vira frase de status, não gera curtidas. Ela se manifesta no futuro no momento exato em que você percebe que está forte o suficiente para segurar tudo o que antes te derrubava. E o mais interessante é que essa força não precisa ser mostrada para existir. Ela é como uma raiz, profunda,
discreta, silenciosa, mas absolutamente essencial. É ela que sustenta o peso do que você está construindo. É ela que te mantém firme quando o mundo desaba. É ela que impede que você seja arrancado pelo primeiro vento contrário. Quanto mais forte for essa raiz invisível, mais alto você será capaz de crescer. Mas existe algo que quase ninguém fala. Essa força só nasce quando você para de esperar reconhecimento, quando você entende que não precisa provar nada para ninguém, quando percebe que ninguém precisa ver o seu processo para ele funcionar. O poder invisível só se ativa quando você para de buscar validação externa e começa a se comprometer com o que realmente importa. E talvez seja por isso que muitos nunca alcançam o que desejam. Porque estão ocupados demais tentando ser vistos e pouco ocupados se preparando de verdade. Porque vivem para ser reconhecidos, ao invés de viverem para se tornarem mais fortes. Porque fazem barulho, mas não fazem base. Você está no caminho inverso e é por isso que seu resultado final será tão diferente. Você está gerando força enquanto os outros esperam aplausos. Está crescendo enquanto os outros falam. Está aprendendo enquanto os outros opinam. Está trabalhando enquanto os outros assistem. E quando essa força que ninguém vê finalmente aparecer, ninguém vai entender como você conseguiu. Vão dizer que foi sorte, destino, oportunidade, acaso. Porque é mais fácil acreditar em mágica do que em um processo silencioso, que você viveu em profundidade sem testemunhas. Mas você vai saber. Vai lembrar de cada noite de dúvida, cada manhã difícil, cada momento em que respirou fundo para não desistir. Vai lembrar de tudo o que ninguém viu e vai sentir orgulho. Porque o mérito não estará no aplauso do final, mas no silêncio do começo. O clímax dessa transformação chega quando você percebe que não depende mais de motivação, nem de opinião alheia, nem de aprovação. Você se torna movido por propósito, por consciência, por maturidade emocional. Você passa a agir com a calma de quem sabe que está fazendo o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. E essa calma é uma das formas mais poderosas de força invisível que existe. A calma de quem não precisa provar nada. A calma de quem confia no timing da própria evolução. A calma de quem entendeu que a pressa é inimiga da profundidade e que o mundo só reconhece tarde o que você já viveu por dentro. Essa força muda tudo porque muda você primeiro. Muda sua postura, sua forma de pensar, sua forma de reagir. Muda a maneira como você lida com desafios, como encara problemas, como constrói soluções. Quando essa força amadurece, sua vida começa a se transformar de forma natural e inevitável. Você deixa de buscar atalhos e passa a confiar no processo. Deixa de querer impressionar e passa a querer evoluir. Deixa de gastar energia justificando e passa a usar essa energia para construir. Esse é o tipo de força que ninguém vê, mas que determina tudo o que vem depois. E quando o resultado chegar, porque ele vai chegar, você vai perceber que não precisava de testemunhas durante o processo. A única pessoa que precisava reconhecer sua própria força era você. E agora que reconhece, nada mais te para. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, então ela é sua. Comenta aí o que essa frase desperta em você. Se inscreve para continuar recebendo vídeos como esse. E deixa o like para que essa reflexão chegue a mais pessoas que estão desenvolvendo uma força que o mundo ainda não vê, mas que vai mudar absolutamente tudo.